Buenas pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre mitologia grega principalmente. Hoje, na verdade, a minha ideia é colocar para vocês também os nomes romanos de alguns deuses. Nós vamos falar dos deuses do Olimpo. Lembrando que não é possível tá falando aqui de todos os deuses, subdeuses, semideuses, titãs e outros personagens importantes da mitologia grega, né? Então, estou colocando aqui, digamos assim, um panorama do que seria a mitologia, do que seria essa explicação do mundo através dessa narrativa. O objetivo do nosso vídeo hoje é apresentar para vocês os deuses do Olimpo e mais um, eu já vou falar já, mas é entender qual é o caráter simbólico, o que cada um desses significava para o povo grego e também para o povo romano. Bem, se a época dos titãs, se a época de Cronos, que em romano é Saturno, é uma época muito ligada com essa questão da construção do mundo, pensando nessa questão da natureza, com a chegada ao poder dos deuses, que nós vamos chamar de deuses do Olimpo, isso começa a ficar um pouco mais claro, porque esses deuses eles começam a ter um caráter muito pessoal. As suas histórias, os seus mitos, a sua narrativa sobre cada deus, ele tem um caráter muito pessoal. Tanto é que tem um filósofo chamado Xenofonte. O Xenofonte tem uma frase bem interessante, que diz o seguinte: e os homens criaram os deuses à sua imagem e semelhança. Então, quando a gente pensa na mitologia hebraica, judaica, cristã, a gente está vendo que a narrativa é muito mais que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Mas quando a gente olha para os deuses, ou para o próprio Deus judaico, a gente vê muitos atributos humanos, certo? Raiva, alegria, festa, decepções, vingança, que são características humanas, que nós reconhecemos porque nós somos humanos e nós somos nutridos por essas características. Então nós vamos ver que os deuses da mitologia grega, eles carregam também essas características. Por que Olimpo? Os eodos, os poetas que cantavam ou declamavam sobre os mitos, eles se inspiraram no monte mais alto que tinha na Grécia, que é o Monte Olimpo. Então eles acreditavam, ou eles cantavam as histórias desses deuses que estavam acima desse monte, acima do Olimpo. Então esses seriam os deuses do Olimpo. 12 deuses. O número 12, ele também é carregado de uma simbologia, né? 12 meses do ano, 12 zodíacos, 12 signos do zodíaco, 12 apóstolos, os 12 cavaleiros da tábula redonda. Enfim, o número 12 ele é carregado de significado. E também são 12 deuses do Olimpo. Mais um. Vamos agora falar um pouquinho sobre esses deuses do Olimpo. O primeiro que inaugura essa fase dos deuses, Zeus. O romano ele é Júpiter. Bem, Zeus ele é o deus do raio, o deus fecundador, o deus do céu, o deus da consciência. Zeus ele é o rei, podemos dizer assim, dos deuses. Por quê? Porque é ele que derrotou o seu pai Cronos. Não sei se vocês se lembram, no vídeo anterior eu contei que Cronos, ele devorava os seus filhos, certo? Bem, Zeus, ele foi escondido pela sua mãe. Então, a sua mãe, quando foi entregar esse filho, o filho mais novo, para Cronos, na verdade ela entregou um pedaço de pedra, um bloco de pedra enrolado em um pano. Cronos já não estava mais nem aí para qual filho que ele estava devorando e ele devorou uma pedra.
mas Zeus, na verdade, foi cuidado. Quando ele cresceu, ele foi e derrotou o seu pai Cronos. Quando ele derrotou o seu pai Cronos, ele também fez o seu pai vomitar os seus irmãos. Então Zeus, ele inaugura, através da consciência, essa nova etapa dos mitos dos deuses do Olimpo. Aí tem um caráter interessante, como eu já falei também um pouquinho sobre a mitologia egípcia, que se tem Zeus, que tem essa figura masculina, também tem uma figura feminina importante, que é Hera, em romano, Juno. Hera é irmã e esposa de Zeus. É a deusa protetora, é a deusa guardiã dos costumes, é a deusa julgadora. Inclusive a Hera não gostava muito de que Zeus saísse por aí tendo outros casos, fecundando, fertilizando outras deusas ou humanas. Ela era bem ciumenta. Então se Hera representa esse feminino, mas podemos dizer, imagina aquela mãe que é mais brava, que cobra, que tudo seja certinho. Né? Também tem a deusa Deméter. Romano, Ceres, que inclusive é daí que vem o nome cereal. Deméter é a mãe cuidadora, a mãe que nutre, é a deusa da fertilidade, da terra cultivada, a deusa pacificadora, aquela que ama os seus filhos. Tanto é que quando a sua filha Perséfone é raptada, ela fica muito triste. E a sua tristeza não faz nascer nenhum tipo de grão, cereal, nada vivo da terra. Então é a mãe cuidadora, é a deusa cuidadora. E nós temos Poseidon ou Posidon, dependendo do autor que escreveu, em romano, Netuno. Poseidon é o deus das águas, o senhor das águas e tudo que ali nasce. É um deus bem implacável, né? Sendo muito violento, inclusive. As águas representam o inconsciente, aquilo que a gente não controla, o que está dentro. Outra deusa do Olimpo é a deusa Hestia, em romano Vesta. É a deusa da lareira, é a deusa do aconchego, é a protetora da família. Atribuído, então, a uma característica da reflexão, da espiritualidade. A Hestia é a deusa do aconchego, mas não só do aconchego no sentido dos seus filhos, mas a do seu próprio aconchego. Agora nós chegamos em dois deuses que são irmãos gêmeos, que é Ártemis, em romano Diana, Apolo, ou Febo, ou Febo-Apolo. A Ártemis é atribuída essa questão da deusa da caça, não é? Mas ela não é só a deusa da caça, ela é a deusa da lua também, ela é a deusa do parto, ela é deusa também da independência, da autonomia. Inclusive Ártemis é uma deusa guerreira, podemos dizer, às vezes até sanguinária. Bem, se Ártemis é a deusa da lua, então seria o feminino. O masculino é Apolo, ou Febo. Apolo é o deus do sol. Para os gregos, o sol também é um deus, que é Hélio. Mas o deus do sol é Apolo. Apolo, ele é o deus das artes, ele é o deus da consciência. Ele é um deus, inclusive, que não gosta muito dos humanos, não gosta de ficar muito nem perto dos deuses. Isso a ele é atribuído o deus da razão, deus da lógica. E aí vamos entender um pouquinho. Tanto Ártemis como Apolo, eles têm um arco e flecha, os dois. O que significa deuses com arco e flecha? Primeiro, são deuses que não gostam de estar perto de nada. O arco e flecha é uma arma que representa o distanciamento. Enquanto outras ferramentas, como um tacape ou um machado, você precisa estar próximo para atingir o seu objetivo, o arco e flecha é a distância. Tanto é que tanto Ártemis como Apolo são dois deuses que têm dificuldade de lidar com as suas emoções. Ártemis é agressiva,
E já Apolo é racional. Os dois têm dificuldade de lidar com as suas emoções. Mas ao mesmo tempo, eles papo reto, não faz curva. É o arco e flecha. Agora nós chegamos em Ares, ou em romano, Marte, que é o deus da guerra, é o deus da desgraça, é o deus da guerra impulsiva, violenta, é o deus da destruição. E a gente pensa, por que os gregos teriam um deus da guerra, um deus dos impulsos, um deus da destruição? Porque, gente, assim como existe a criação, também existe a destruição. Então a vida e a morte, elas sempre coexistem. Aí nós temos o deus da forja, ou do fogo, que é Hefesto, ou em romano, Vulcano. O fogo representa não só a questão da forja, né? É Hefesto que faz todas as ferramentas para os deuses, as armas. Então ele é o deus do trabalho, da persistência, deus da realização. Tanto é que ele é o único deus que trabalha. A sua função é trabalhar. E aí nós temos ela, a deusa da beleza, Afrodite, em romano, Vênus. Afrodite, ela é a única das deusas do Olimpo que é da primeira geração. Quando Cronos castrou o seu pai, vocês lembram dessa história que eu contei no outro vídeo? Então, quando ele castrou, o sêmen de Urano, ele caiu sobre as águas e ele criou uma espuma. Tanto é que o nome Afrodite significa isso, espuma. E dessa espuma que nasceu a deusa da beleza, a deusa do amor, Afrodite. A deusa da sensualidade, da criatividade. É a deusa também da fertilidade, do sexo, da sexualidade. É atribuída a Afrodite, em romano, Vênus. Nós chegamos a Hermes, em romano, Mercúrio. Ele é o deus da comunicação, deus dos caminhos, deus do comércio, deus que liga os deuses aos titãs, os deuses aos humanos. Ele é o deus da ligação. Por isso que ele às vezes rompe a lógica. Por isso que ele é considerado também o deus dos ladrões. Porque o Hermes, ele é aquele deus que a gente nunca pode prever o que ele vai fazer. Ele é imprevisível. E aí nós chegamos à deusa da sabedoria, Atena, ou Atenas, em romano, Minerva. Atenas é a deusa da justiça, é a deusa da proteção da política, é a deusa da democracia, é a deusa da guerra estratégica. Mas ao mesmo tempo ela tem uma questão bem interessante. Ela nasceu da cabeça de Zeus. Então Atenas tem um problema no lado feminino dela. Tanto é que ela pede para o seu pai Zeus para que ela seja virgem, para que ela não tenha contato com ninguém. Então também é uma deusa que tem problema em lidar com os sentimentos. Ela é preocupada com a justiça, ela é preocupada com a estratégia, mas também a estratégia, a justiça sem sentimento, será que ela funciona? Nós chegamos ao meu deus favorito, talvez, que é Dionísio, romano, Baco. É o deus do êxtase, é o deus da festa, é o deus do vinho, é o deus de tirar, no momento você tirar a consciência e se entregar para as sensações. É o deus da dança, é o deus do teatro. Ah, eu ia falar Dionísio, é louca. Vai, Dionísio! É um deus também que acolhe o inferior, que acolhe o feminino. Tanto é que por isso Dionísio, Baco, eles não têm muito um aspecto se é masculino, se é feminino, porque ele é os dois. Então Dionísio, Baco, ele acolhe o rejeitado. Esses foram os 12 deuses do Olimpo. Mas por que eu disse que tem mais um? Porque tem um deus que é muito importante, só que ele não habita o Olimpo. Ele habita o submundo, ele habita o mundo dos mortos, ele habita o lado inferior
debaixo da terra, que é Hades. Em romano, Plutão. Hades é o deus da morte, é o deus da crueldade, invisível inclusive, porque a gente nunca vê quando o Hades está próximo a nós, mas ao mesmo tempo ele é um deus muito justo. Quem merece estar lá com ele, merece. E novamente, por que ter um deus assim? Porque também faz parte do ser humano ser assim. Gente, então isso foi um pouquinho aí dos deuses do Olimpo. Espero que vocês tenham entendido, primeiro, que na época da Grécia Antiga isso era tratado como uma religião. Hoje nós entendemos, apesar de que alguns lugares ainda cultuam esses deuses, mas eu espero que vocês tenham entendido que se trata muito mais de símbolos, se trata de narrativas, de atribuições de características a divindades, certo? É isso, gente. Beijo!